Um outro ponto bastante importante sobre a ligadura tubária é a questão legal, que causa bastante confusão. Algumas pessoas não compreendem, não estão cientes da questão legal da ligadura tubária, ou da laqueadura tubária, como a gente chama. Existe uma lei, que é de 1996, é a Lei do Planejamento Familiar. Eu vou colocar aí, né, o nome para vocês, se quiserem procurar no Google depois e lerem a lei na íntegra. Bom, essa lei determina algumas regras para que seja realizada a esterilização cirúrgica. A esterilização cirúrgica é a laqueadura na mulher e a vasectomia no homem. Então, essas regras são para os dois, tanto o homem quanto mulher. Mas a gente vai falar aqui basicamente da laqueadura, né, gente? Bom, então, para você ser submetido a uma ligadura tubária, tem que preencher alguns critérios. Então, primeiro, você tem que ter 25 anos ou mais, ou 2 filhos ou mais, filhos vivos. Então, não precisa ter os dois, tá? Pode ser uma pessoa, por exemplo, de 23 anos que tem 2 filhos. Ou então uma paciente de 29 anos que não tem filho nenhum, tá? Então, ou um ou outro. Outra questão que também pode permitir a laqueadura são mulheres que, se engravidarem, vão correr risco de morte. Tem algumas patologias que, quando a mulher engravida, ela pode evoluir para óbito, porque a gravidez pode agravar essa doença da mulher, doença de base. E também existem algumas doenças que são principalmente genéticas, né? Que quando a mulher engravida, esse bebê vai a óbito. Então, se ela já sabe que todo bebê que ela tiver vai a óbito, ela também pode ser submetida à laqueadura tubária. Mas isso, gente, precisa de relatório médico e precisa de assinatura de 2 médicos diferentes, tá? Então, não é só você dizer que tem, que tá pronto, não. Precisa de um relatório e de assinatura de 2 médicos. Bom, uma coisa importante é que quando você vai fazer uma laqueadura, você precisa expressar a sua vontade por escrito, precisa de um documento, tá? Por quê? Porque você vai precisar, o médico precisa confirmar lá, né, ter um documento de que você realmente queria fazer isso, porque não pode ser feita uma laqueadura contra a vontade da mulher, né? Então, existe esse documento e existe um período de pelo menos 60 dias que deve ser respeitado entre a assinatura do documento e a realização da cirurgia, tá? Pelo menos 60 dias, pode ser mais que 60, mas não menos que 60. Isso é importante porque precisa desse intervalo para que a paciente seja submetida a um aconselhamento. Então, é obrigatório que a paciente tenha tido um aconselhamento. Ela vai ficar ciente de todos os métodos anticoncepcionais e mesmo ouvindo todos os métodos, ela ainda prefere a laqueadura tubária. É desaconselhada a laqueadura tubária nesse aconselhamento, mas a paciente pode mesmo assim, né, optar por realizar a laqueadura. Então, precisa desses 60 dias e precisa do aconselhamento. Uma outra coisa importante é que a esterilização cirúrgica ela só pode ser por laqueadura na mulher e vasectomia no homem. Ela não pode ser realizada a esterectomia, que é a retirada do útero, e nem a oforectomia, que é a retirada dos ovários, tá? Isso só por patologias, isso pode acontecer por patologias, mas para não engravidar não pode ser realizada a retirada do útero ou a retirada dos ovários. Uma coisa importante também, gente, é que o documento que a gente vai assinar precisa também, para quem vive tem um marido ou vive em sociedade conjugal, precisa da assinatura do cônjuge. E isso não é machismo, tá, gente? Muita gente, que machismo. Não é machismo, porque também vale para o homem. Para o homem fazer vasectomia, a esposa dele, a mulher dele também precisa assinar o documento. Então, precisa estar de comum acordo, tá? Isso, atualmente, né, tá tramitando aí um projeto de lei que vai mudar um pouco essa lei do planejamento familiar e uma das questões é justamente não necessitar da assinatura do cônjuge, da assinatura do parceiro, tá bom? Mas isso aí ainda não está valendo, tá? Ainda está valendo a necessidade da assinatura. Outra coisa muito importante é que é o ponto que gera mais confusão. Então, a ligadura tubária não pode ser realizada no período de parto e aborto. Então, não pode, tá? É vedada a realização de laqueadura tubária durante uma cesariana, por exemplo. Então, quais são os casos em que você pode fazer a ligadura tubária numa cesárea? Em casos de sucessivas cesarianas anteriores. Então, por exemplo, se a mulher tem pelo menos 2 cesáreas anteriores,
Na terceira, né, que vai ser aquela que ela vai estar realizando naquele momento do parto, aí sim pode ser realizada a laqueadura tubária, tá? Mas vamos supor, a mulher não tem nenhum filho, vai fazer uma cesárea para fazer ligadura? É proibido por lei. Não é o médico que tem má vontade, é proibido por lei. Se a paciente vamos supor, já tem uma cesárea anterior, vai fazer a segunda cesárea, não pode laquear nesse momento. Então, somente se ela tiver 2 cesáreas anteriores, na terceira pode ser feita a laqueadura. Por conta de questões de risco, de ruptura uterina, numa próxima gestação, tá? São questões médicas mesmo. Aí pode ser feito, está liberado na lei. Mas fora disso, não pode. Então, não pense que as pacientes, por exemplo, no SUS, assinam a ata de ligadura e aí, não, vai realizar a laqueadura. Não vai, tá? Depende do médico que estiver lá. E se forem nesses casos, como eu falei, vai primeira cesárea e vai fazer ligadura, não pode, tá, gente? Então, só esclarecendo esses detalhes para vocês. Então, até o próximo vídeo.